Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Ontem fiz um vídeo de matemática, resolvendo questões de matemática da VUNESP. Teve bastante visualização e pouca reclamação. Fica subentendido que vocês amaram as resoluções. E eu venho aqui com esse vídeo para resolver 10 questões da VUNESP de geometria plana. Acho que é isso aí. Está previsto no edital, área, perímetro, enfim, tudo que a gente vai trabalhar aqui, volume, massa, está previsto no edital geometria, tá? Depois você dá uma olhadinha lá. Peço que você faça a contabilidade, são 10 questões. No final você, se quiser, claro, comenta quantas você acertou. E o mais importante, caso você tenha alguma questão que você resolveria mais rápido com um método diferente, por favor, faça o comentário, coloque a sua conta aqui no comentário aqui do vídeo, tá bom? É isso, vamos lá às 10 questões. Primeira questão aqui, deseja-se saber quantas carteiras poderão ser colocadas em uma sala retangular de 9,2 de comprimento por 6 de largura. Aqui são metros, né? 9,2 metros, 6 metros. Para uma dinâmica de grupo. Para tanto, foi estimado que uma pessoa sentada em uma carteira, já considerado o espaço reservado para a circulação à sua frente, ocupa um espaço de 115 centímetros de comprimento por 60 centímetros de largura. A distribuição das carteiras na sala deve levar em consideração ainda uma distância de 2,3 metros entre a parede e a primeira fileira de carteiras e um corredor central de 1,2 metros de largura. A região cinza, na ilustração a seguir, indicará a área destinada às cadeiras. Então, você precisa descobrir a área da região cinza, né, pelo que dá a entender aqui, e descobrir a área da carteira, o espaço da carteira, e saber quantas carteiras cabem na área cinza aqui. Você descobrindo um lado, você descobriu o outro, porque este espaço destinado às carteiras tem o mesmo tamanho. Então vamos lá, você está vendo aqui 9,2 de altura, o quadrado todo aqui, ó, e 6 de largura, o quadrado inteiro aqui. Você está vendo aqui esse 2,3, você já pode tirar aqui, ó, 2,3, que você vai ter a altura de uma parte cinza aqui, ó. Então, você faz 9,2 menos 2,3. Vai ser igual a quanto? 92 menos 23, 69, 6,9. 6,9 de altura. Agora vamos descobrir a largura da área cinza. Essa aqui é a área cinza. Olha só, você tem 6 metros aqui e aqui, ó, 1,2. Você vai fazer 6,0 menos 1,2 vai ser igual a quanto? 4,8. Só que aqui esse 4,8 do que sobrou aqui dos dois lados, tá certo? Então, você divide aí, vai ser 2,4 para um e 2,4 para outro. Então, já temos aqui como calcular a área de um espaço cinza. 6,9 vezes 2,4. Lembrando aqui, pessoal, que é uma maneira que eu consigo fazer. Quem puder fazer de uma maneira mais prática, por favor, comenta, faz o comentário, coloca a conta aí nos comentários. Aqui, 6,9 vezes 2,4. 16,56. Eis aqui a área do espaço cinza. 16,56. Para saber quantas carteiras vai caber aqui, vamos ter que calcular a área desse outro pequeno aqui, ó. Então, já tem a base e altura aí, ó, 115 vezes 60, que aí no caso deu 6.900. Só que aí para fazer a divisão,
você tem que pular 4 casas. Daria 0,69. Para fazer a divisão, você poderia igualar as casas. Joga 2 para cá. Aí vai ficar 16, 5, 6, sem as 2 casas, dividido por 69. Vai dar 24. O que é esse 24? São números de carteiras que cabem nesse espaço cinza. Desse lado cabe 24. Desse outro lado cabe 24. A alternativa correta é 48, letra B. Próxima questão. Agora uma questão que à primeira vista parece complicada, mas é bem simples. A figura mostra uma sala e um banheiro, cujas medidas indicadas estão em metros. Então aqui 3 metros, aqui 2 metros. Sabe-se que a área da sala é igual a 7 vezes a área do banheiro. Então a medida do lado da sala indicada na figura pela letra L é... Então ele quer saber qual que é a altura aqui do quadradão, de tudo isso aqui, do quadradão que tem a sala e o banheiro tudo junto. A primeira coisa, você vai descobrir a área do banheiro. 3 vezes 2 vai dar igual a 6. Então aqui você tem 6 metros quadrados. Sabe-se que a área da sala é igual a 7 vezes a área do banheiro. Então a área da sala é 6 vezes 7. A área da sala é 42 metros quadrados. Então, você coloca aqui, ó, 6 metros quadrados. Aqui, 42 metros quadrados. Então, a medida do lado da sala, indicada na figura da letra L, é... Você concorda que a área total aqui não é só somar os 42 mais os 6? Tudo isso aqui vai dar o quê? 48 metros quadrados. 48 metros quadrados. Para descobrir a área de um quadrado, você multiplica a base vezes a altura. Você já tem a base aqui, ó, 8, e você tem a área aí. Então, algum número multiplicado por 8 deu 48. Você pega os 48, divide por 8, e você tem 6. O resultado é 6. A altura dessa área quadrada aí é de 6 metros. Gabarito letra B. Próxima questão. Uma peça maciça de madeira no formato de um prisma reto tem suas medidas em centímetros indicadas na figura. E aí tem a figura aqui, está um pouco pequena, mas dá para enxergar. Sabendo que o volume dessa peça é 144 centímetros quadrados, a medida de sua altura indicada na figura por 2x é... Aqui é importante você ter noção de como calcular, por exemplo, a área de um quadrado, a área de um retângulo, base vezes a altura. Aí você tem a área do triângulo, que é base vezes a altura, dividido por 2. O volume de um cubo ou o volume de um prisma é você multiplicar os 3 lados aqui. É você ter o volume. Multiplica aqui, multiplica aqui, aí você tem o volume. Me corrijam aí, eu acho que é a aresta que fala. Bom, enfim. Tem que multiplicar os 3 lados. Sabendo disso, já tem metade da questão respondida. Por quê? Sabendo que o volume dessa peça é 144 centímetros cúbicos, a medida da altura indicada na figura por 2x é... Então, olha só. Você tem aqui o 8. Aqui embaixo. Você sabe que tem que multiplicar os 3. Se eu aumentar essa fonte aqui, pronto, esquece esse... Deixa eu apagar aqui, esquece esse 8 aqui. Vamos lá, você já tem o 8 garantido. Você vai multiplicar pelo x. Então, pelas respostas, olha só. Letra A. Se a figura indicada por 2x for 18, significa que aqui no meio vai ser um 9. Mas você pode fazer aqui, ó, 8 vezes 18. 8 vezes 18. Já deu 144. O volume é 144. Então, 144 vezes 9, você já sabe que vai dar um valor muito alto. Tá fora. E aí você continua usando o 8 como base. 8 vezes 16. 128. 128 vezes 8 vai dar um valor alto. Tá fora. 14 vezes 8. 112. Aí seria 112 vezes 4, né? Porque é 2x. Vai dar 400 e pouco. Tá fora. 8
vezes 12, 96. Aí você poderia até achar que, pode ser que sim, pode ser que não, mas se é 2x é vezes 4. Você sabe que 96 vezes 4 já passou e muito do 144. Então tá fora. E aí tem a E. 6, que é o 6, né? 8 vezes 6 vai dar 48. Como é 2x, o x aqui vai valer 3. 144, o gabarito é a letra E. É aquela questão, se eu começasse de baixo para cima, já teria a resposta. Mas, usando o bom senso, você poderia eliminar pelo menos esses 3 grandão aqui, ó. Enfim, vai de cada um. E repito, quem tiver o método mais simples e mais rápido, por favor, faça um comentário. Próxima questão. Um pedaço retangular de papel tem 50 centímetros de perímetro. O que é o perímetro? É a soma dos 4 lados, aqui no caso o retângulo. Então a soma dos 4 lados, você tem o perímetro. E a medida do seu comprimento tem 5 centímetros a mais que a medida da sua largura, conforme indica a figura, cujas medidas indicadas estão em centímetros. Esse pedaço de papel foi recortado somente a medida de seu comprimento foi reduzida em 2 centímetros. Então pegaram o comprimento e recortaram, ficou com menos 2 aí. A medida do comprimento após a redução passou a ser, primeiro você tem que descobrir quanto que vale aqui os lados. Bom, como eu disse, somando tudo aqui, ó, tem que dar 50, tá? E aí você começa a meio que jogar aqui. Por exemplo, um lado pode ter 25, né? Aqui tem 25 e aqui tem 25, deu 50. Aí fala aqui, ó, a medida do seu comprimento tem 5 centímetros a mais que a medida da largura. Então, para dar 25, você imagina aí a largura com 10 e o comprimento com 15. Tá certo? Deu 25, né? 10 aqui, 15 aqui, 25. 15 aqui, 10 aqui, 25 deu 50. Vale 15 e aqui vale 10. O comprimento foi reduzido em 2 centímetros. Cortaram o pedaço do comprimento. Após essa redução passou a ser 13. 15 menos 2 é 13. Próxima questão. O quadro de avisos de uma firma tem a forma de um retângulo de 80 centímetros de altura e 1,2 metro, 1,2 metros quadrados de área. A medida do comprimento desse quadrado é... Então, o que acontece, né? Para você ter a área, você tem que multiplicar a altura pela base. E aí vai dar o tamanho da área. Você vê que a área deu em metros quadrados. O que pode ser feito? Passar esse 80 para metros quadrados. Vai dar 0,8. 0,8. Aí pega esse 1,2 e divide por 0,8. Igual às casas, 12 dividido por 8. Quanto que vai dar isso aí? 12 dividido por 8 dá 1,5. Gabarito a letra D. Ou você poderia olhar as respostas e ver qual delas multiplicado por 8 poderia dar 1,2. Né? Você podia fazer até de cabeça aqui, ó. Vezes 8 aqui vai dar 8, 9,6. Não dá, né? 8 vezes 13, né? Você tira essa casa aí, dá 104. Aqui, 8 vezes 14, 80, mais 32, 112. Não deu. 8 mais 15, 80, mais 40, 120, ó, 1,2. Aqui, 80 mais 48, 128. Então, de qualquer forma aí, gabarito a letra D. Eu acho esta forma aqui bem mais tranquila. Mas aí, se alguém tiver uma outra forma de resolver, explica aí. Bem tranquila essa questão, né, gente? Vamos para a próxima. Outra questão
numa situação parecida com outras questões que vemos resolvendo. Olha só, a medida do comprimento de um terreno retangular é o triplo da medida de sua largura, conforme indica a figura, cujas medidas estão em metros. Então, aqui tem as incógnitas. Sabendo que a área desse terreno é de 192 metros quadrados, a medida do seu comprimento é. Então aqui, a maneira que eu achei para resolver foi a seguinte. Essa aqui é 3x, né? A medida do seu comprimento é. Se aqui fosse 12, significa que aqui seria 4, porque é 3x, 12 dividido por 3 é 4, certo? 4 vezes 12 vai dar 48, tá fora. Aqui, se fosse 15, lá seria 5. 5 vezes 15 vai dar 75, tá fora. 18 seria o quê? Dividiu por 3 é 6, né? 18 vezes 6, 108, tá fora. 21 dividido por 3 seria 7. 7 vezes 21, 147. E aí sobrou o gabarito, a letra E, né? Você pode até fazer a prova real. 24, né? Vezes 8, que é 3 vezes o 8 para dar 24. 192. Então aqui seria vezes 8. Ia dar 192. Próxima questão. Considere dois blocos de madeira B1 e B2, ambos com forma de paralelepípedo, reto, retângulo e com as respectivas dimensões indicadas nas figuras. Aí tá aqui as figuras. Se o volume B1 é 6 centímetros cúbicos, então o volume B2 é... Então aqui o B2 você vê que é 1,2 vezes A vezes B, 1,5 vezes C. Você tem que descobrir isso aqui primeiro, o B1 primeiro. Se deu 6 centímetros cúbicos, significa que todo esse lado aqui tem que dar 6. Você sabe que é 1 multiplicado pelo outro, A vezes B, B vezes C. Então você pode até pôr aqui, ó, um 6 logo de cara aqui no A, vezes 1 vezes 1, e dá 6 centímetros cúbicos. Então você pode imaginar que aqui é 6 e os outros dois são 1. Partiu para resolver o B2. Olha só. Você pega 1,2 vezes 6, porque é o A vale 6, vezes o B, que vale 1, o C vale 1, e ele vai ser multiplicado por 1,5, então é 7,2 vezes 1,5, 10,8. Gabarito, letra E. Próxima questão. Um terreno retangular, cuja frente mede 1/3 da medida lateral, tem perímetro de 400 metros. Sendo assim, a área desse terreno mede... Aqui é importante, quando eles não dão a figura, você mesmo faz a figura, tá bom? E o que ele fala aqui? Que o perímetro, ou seja, a soma disso aqui tudo, tem que dar 400. Qual a informação que ele vai dar mais? Que a frente mede 1/3 da medida lateral. Bom, qual que é a frente aqui? Vamos considerar que aqui é a frente e aqui é a lateral, tá? Seria isso. 200 metros, ou seja, 200 aqui, desse lado, 200 desse lado e 200 desse lado. Um mede 3 vezes mais que o outro. Então, para dar 200, um medindo 3 mais que o outro, um vai medir 50 e o outro vai medir 150, concorda? É independente se é a frente ou ao lado, enfim, estou meio perdido com relação a isso, mas um é 3 vezes mais que o outro.
e tem que dar 400 metros o perímetro. Então, tem que dar 200 aqui e 200 aqui, tá? Então, aqui deu 150 também. E aqui deu 50. 50 vezes 3 é 150. Qual a área desse terreno? Você sabe que a área é base vezes altura. 150 vezes 50. 150 vezes 50. 7.500 metros quadrados. Gabarito da letra E. Próxima questão. Em um terreno retangular AEFG foi construído um escritório ABCD, também retangular. E o restante da área foi destinada a estacionamento, conforme mostra a figura. Sabendo-se que BG é igual a 5 metros, DE é igual a 4 metros, e que o escritório ocupa uma área de 240 metros quadrados, a área ocupada pelo estacionamento é... Então aqui, primeiramente, vamos preencher com as informações que ele nos passa, que é o que aqui, nesse espacinho, DE, que seria DE, é a altura aqui de 4 metros de altura aqui. BG tem uns 5 metros de largura aqui. Outra informação, aqui dentro tem 240 metros quadrados. A área, você sabe que é a base vezes a altura. Se você for analisar, você vê aqui, ó, do lado tem 12 e aqui tem 4. Tá? Então a altura aqui, ó, do escritório é 8. Se é base vezes a altura, você pode pegar aí os 240, dividir por 8, e você vai ter o tamanho da base do escritório. A B aqui é 30. Aqui você tem 30. Você concorda que se a gente descobrir a área desse espaço aqui, ó, a gente não tem a resposta? Por quê? Porque a gente descobre a área daqui, tudo, tira a área do escritório e o que sobrar é a área do estacionamento. E tem como descobrir a área disso tudo aqui? Tem, porque você já tem a base e a altura. Como? Olha só. Aqui tem 30, esse pedacinho tem 5. 35 vezes. Qual que é a altura? 8 mais 4, ou os 12 que está do lado aqui. 12. 35 vezes 12 é igual a quanto? 420 metros quadrados menos os 240 metros quadrados do escritório, menos 240 metros quadrados do escritório, sobraram 180 metros quadrados, que é o estacionamento. Gabarito da letra E, 180. Vamos para a última questão. Uma pessoa deu 5 voltas completas ao redor de uma praça retangular, percorrendo um total de 650 metros. Sabendo-se que a medida do comprimento dessa praça é 15 metros maior que a medida da largura, então a medida do comprimento é, vamos imaginar a praça, e aqui o comprimento é 15 metros maior que a largura. A primeira coisa que a gente tem que descobrir é o perímetro disso aqui. Ele dá a dica aqui, ó, uma pessoa deu 5 voltas na área retangular, que é nosso quadrado aqui, percorrendo um total de 650 metros. Significa o quê? Que se você pegar 650 e dividir por 5, você vai ter o perímetro do retângulo, que é 130. Tudo isso aqui tem que dar, deixa eu aumentar a fonte, 130. Beleza, você pega esse 130, já divide por 2. Desse lado tem que ter 65. Deste lado tem que ter 65. Ele diz que o comprimento é 15 metros maior. Então, vamos pôr aqui o que? Para poder dar 65, 25 mais 15 dá 40. Acho que deu, né? 25 e 40. 25 de altura e 40
de base. Aí vai dar um perímetro de 130. Então a medida do comprimento é de letra D, 40 metros. Por hoje é só. Então é isto, pessoal. Durante a semana, se tiver mais vídeos, provavelmente, com certeza, será de resolução de questões. Sugeriram que eu respondesse língua portuguesa. Pode ser que sim, pode ser que eu faça um vídeo respondendo questões de gramática. Aí, da VUNESP, obviamente, questões recentes. É importante reforçar aqui o seguinte. Na última semana não tem como fazer, por exemplo, leitura de lei. Começar a pegar pesado. Leitura de lei é muito cansativo. Nessa reta final, eu também não quero me cansar, entendeu? Nem eu e nem você. O que tem que ser feito nessa reta final, já perto aqui da prova? Resolver questões. A prova já é domingo, você tem que começar a resolver questões, o que você tinha que estudar. Eu sei que muitos estudaram de 2, 3 meses para trás, assim, quando o edital já estava para sair. Muita gente estava estudando só com a informação. A informação que tivemos já foi em setembro do ano passado. Eu acredito que ninguém está estudando desde setembro, mas desde quando saiu o edital, sim, quando saiu o edital, muita gente começou a estudar. E nessa reta final, assim, não tem muito o que fazer. É resolver questões, você se avaliar e ver o que pode corrigir aí, resolvendo questões. É isso que estamos fazendo. E domingo, importante aqui, já é deixar passar batido. Já vou falar nesse vídeo aqui, que aí já vou fazendo uma propaganda para live bombar. Isso mesmo. Domingo vai ter uma live 8 da noite. Vou sair lá de lá 6 horas, 6h10, 6 e pouco. Chegar aqui umas 7 e pouco. Só arrumar as coisas e fazer a live 8 da noite. Pra gente falar da prova. O que vocês acharam? O que eu achei? Conto com a participação de todo mundo aqui para comentar. Espero que seja uma live de pensamentos positivos e pessoal comentando, olha, eu acho que eu fui bem. Enfim, vamos conversar na live. Estão todos convidados aí a comparecer 8 da noite na live aqui, tá bom? Espero que tenha gostado, até a próxima. Valeu!